Com muita reverência, a palavra de Deus. Acompanhe comigo o texto sagrado que diz: no dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Vamos ler todos juntos o versículo 13, em uma só voz. Tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Feche os seus olhos, vamos orar. Peça a Deus nesse momento que Ele fale ao seu coração e que você possa ouvir não a voz de um pastor, mas que você possa ouvir a voz do seu Salvador. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nós lemos a Tua palavra e nós te pedimos, ó Deus, tem misericórdia de nós e fala ao nosso coração, alimenta a nossa alma, derrama sobre nós avivamento espiritual por meio da pregação do Evangelho de Cristo, e que Cristo esteja presente aqui, atuando, consolando, exortando, encorajando as nossas vidas a viver a Tua vontade, o Teu propósito. Ó Deus, é assim que nós oramos, em nome de Jesus Cristo, amém. Eu gostaria de fazer 3 perguntas para você. Quem é o Salvador da sua vida? Segunda pergunta: quem é o enviado de Deus para você? E a terceira pergunta: quem é de fato o rei do seu coração? Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que essas 3 perguntas, elas são respondidas pelo texto sagrado. O texto revela Jesus Cristo. E o que me chama a atenção é que o ministério de Jesus, ele é composto por 3 etapas. Primeira etapa é o ministério de Jesus na Galileia, onde Jesus prega sobre o reino de Deus, muitos são curados, muitos são salvos. A segunda etapa do ministério de Jesus é o ministério chamado de transição, onde Jesus está saindo do norte de Israel, da Galileia, e caminhando rumo a Jerusalém. Geralmente, nesse tempo de ministério de transição, Jesus está a sós com seus discípulos. Ele procura estar mais a sós com seus discípulos, preparando os seus discípulos para a paixão que iria acontecer em Jerusalém. A terceira parte do ministério de Jesus e última é o ministério em Jerusalém, ou seja, o ministério da paixão, onde Jesus Cristo ele entra em Jerusalém para ser, conforme ele mesmo disse, entregue na mão do alto conselho, ser condenado e crucificado. Seria sepultado, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. O texto que lemos, portanto, é o começo desse terceira etapa do ministério de Cristo. O momento onde Jesus está entrando em Jerusalém. E todos nós sabemos, é conhecido pela igreja, que é a entrada triunfal de Jesus Cristo. Logo no versículo de número 14, dando sequência ao texto, Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-se segundo está escrito, e entrou na cidade de Jerusalém. É justamente o princípio da paixão, onde Cristo seria ali revelado em Jerusalém, como o Senhor, como o Rei, como o Salvador, e que por esta verdade, por esta mensagem, ele seria crucificado. Mas o que nos chama a atenção nesse texto é que nesse dia, é que neste momento, o início dessa terceira parte do ministério de Cristo, quando ele está entrando em Jerusalém, diz o texto que uma numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém,
tomou ramos de palmeira e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. O evangelista Mateus, tratando e falando sobre esse mesmo episódio, ele diz que não somente aqueles que estavam ali em Jerusalém foram encontrar com Jesus, mas também os que estavam com Jesus Cristo, seguindo Jesus Cristo, rumo a Jerusalém, todos juntos estavam clamando, glorificando e exaltando o nome de Cristo Jesus, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome de Deus e que é rei de Israel. Essa verdade apresentada aqui nesse texto apresenta para cada um de nós a exaltação que aquele povo estava realizando com vozes de júbilo ao Senhor Jesus. Eles viram Jesus e começaram a exaltar Jesus nessa entrada triunfal rumo a Jerusalém, dizendo: Hosana, é este que vem em nome do Senhor, e ele é o rei de Israel. E todos ali estavam exaltando, dizendo: Hosana, Hosana. É por esta razão, meu querido irmão, que o tema do culto nesta noite é: Hosana, salva-nos, Rei. E a primeira verdade que nós podemos tirar desse texto, que esse texto revela, é a verdade de que Jesus é o único Salvador. O texto revela Jesus como o único Salvador. O texto diz: tomou ramos de palmeira e saiu ao seu encontro, clamando todo o povo: Hosana. Essa palavra, meu querido irmão, Hosana, não é uma palavra de origem grega, mas é uma palavra oriunda do hebraísmo. E essa palavra literalmente significa dê a salvação agora, ou salva-nos, ó Deus. Literalmente essa palavra significa um clamor por salvação àquele que é Deus. Em outras palavras, meus irmãos, Hosana significa o Deus que salva. Aquela multidão, vendo Jesus, começou a exaltar o nome de Jesus, dizendo: este é Hosana, Hosana, este é Hosana. Ou seja, salva-nos, ó Deus, agora, dê salvação agora. Em outras palavras, aquela multidão estava reconhecendo que somente Jesus pode dar salvação para o perdido. Somente Jesus pode dar salvação para aquele que se encontra em trevas. Somente Jesus pode dar salvação para aquele que está necessitado de salvação. E se a Bíblia fala sobre salvação, é porque toda a humanidade necessita de salvação. Se a Bíblia fala de salvação, é porque a humanidade está em perigo. Se a Bíblia fala sobre salvação, é porque a humanidade depende de alguém que venha salvar. E nós bem sabemos, irmãos, que o problema da humanidade não é o governo terreno, não é a política, não são as circunstâncias que vêm sobre nós, não são as aflições, não são as angústias, não são as doenças momentâneas da nossa existência, mas o maior problema da humanidade se chama pecado. E por causa dos nossos pecados, nós estávamos destituídos da glória de Deus. Por causa dos nossos pecados, nós estávamos trilhando o caminho da morte eterna. O apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, todos nós pecamos, todos nós desobedecemos a Deus, nós fazemos aquilo que não é do agrado do Senhor. O apóstolo Paulo diz que não há um justo sequer na face da terra, pois todos pecaram. E por causa do pecado, sobre nós repousava o juízo de morte eterna. Por causa do pecado, sobre nós repousava a condenação eterna. Mas a palavra de Deus apresenta Hosana, aquele que veio salvar o seu povo dos seus pecados, aquele que veio invadir a nossa alma e redimir a nossa alma das consequências da morte eterna. O texto revela, irmãos, por meio dessa grande multidão, Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Foi Ele que veio e morreu pelos nossos pecados, foi crucificado, sepultado, mas que ao terceiro dia ressuscitou.
Aquela multidão estava reconhecendo Jesus como Salvador. Me lembro das palavras de Paulo quando disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A multidão está reconhecendo: Hosana, salva-nos, ó Deus. Só Jesus pode salvar. O Evangelho se chama Jesus Cristo, aquele que estava entrando nesse momento em Jerusalém para ser condenado pelos nossos pecados. O Evangelho, portanto, revela essa única verdade de que Deus enviou seu unigênito para morrer pelos nossos pecados. O Evangelho, portanto, revela a verdade de que Jesus veio e foi crucificado, cancelando todo o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. O Evangelho revela a gloriosa verdade de que Deus nos amou e provou deste amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação. Não é o poder de Deus para você ter dinheiro. Não é o poder de Deus para você triunfar na sua vida terrena, seja no trabalho, na sua vida acadêmica. O Evangelho não é o poder de Deus para você não ter mais aflições ou angústias. O Evangelho não é o poder de Deus para você viver numa confissão positiva. O Evangelho não é o poder de Deus para você decretar as coisas que devem acontecer nesse mundo, porque você não decreta nada, você é apenas servo do Deus Altíssimo. O Evangelho não é o poder de Deus para você viver em triunfalismo, mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus que arrebata o nosso coração e põe em nosso peito a convicção de vida eterna. O Evangelho é o poder de Deus que limpa o nosso coração de todo pecado, ao ponto de nos justificarmos mediante a fé no Cordeiro de Deus. O Evangelho é o poder de Deus que traz esperança para a nossa alma. Ao findar da nossa vida, nós vamos abrir os nossos olhos da glória eterna, porque o Evangelho revela o poder de Deus para a salvação. Para a salvação. A segunda verdade, queridos: Hosana, salva-nos, Rei. Está aí no versículo 13, a parte B. Eu gostaria que você acompanhasse o texto. Aquela multidão tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. O texto, portanto, revela Jesus como o enviado do Senhor. Primeiramente, Jesus como o único Salvador. E em segundo lugar, Jesus como o enviado do Senhor. Salva-nos, ó Rei. Salva-nos, Senhor. Bendito o que vem em nome do Senhor. Em outras palavras, João, registrando o que esta multidão está falando, revela essa consumação de um propósito eterno. Ele não veio pelo acaso, mas ele veio no nome do Senhor. Ele não veio porque o plano do Senhor deu errado e ele se tornou um plano B. Não. Ele veio porque desde o princípio já era plano do Senhor. Ele veio para realizar, consumar esse propósito eterno. Ele veio em nome do Senhor. E é interessante que essa multidão utiliza exatamente o texto que foi lido na liturgia, o Salmo 118, versículo 26, que diz: bendito aquele que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor vos bendizemos. Jesus entra na capital dos judeus
no jumento, em concordância com a profecia messiânica do Antigo Testamento, lá registrada em Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Em outras palavras, o que o texto revela é que esse propósito da entrada triunfal de Jesus, esse propósito de Jesus salvar o perdido, o pecador, morrendo por ele, era um propósito já predeterminado na antiga aliança. Era um propósito já predeterminado antes mesmo de Moisés escrever o Pentateuco. Era um propósito já predeterminado na eternidade. Ele vem no nome do Senhor. Ele vem em nome do Senhor. O que significa isso, pastor? O Senhor, o Deus eterno, o Criador de todas as coisas, planejou tudo para a nossa salvação, para a nossa redenção. Ao ponto de sabermos que Jesus não foi simplesmente crucificado e morto numa cruz porque foi condenado pelo Império Romano. Ao ponto de sabermos que Jesus não foi simplesmente crucificado e condenado à morte porque os judeus lhe entregaram. Ao ponto de sabermos que Jesus não foi crucificado e condenado à morte porque o plano deu errado, não. Mas como está registrado lá em Atos capítulo 2, na primeira pregação de Pedro, tudo já estava predeterminado pela presciência daquele que é eterno. A nossa salvação já foi planejada na eternidade. A nossa redenção já foi toda arquitetada na eternidade pelo Senhor. E veio aquele que é Jesus Cristo. Veio em nome do Senhor. Meu querido irmão, isso significa que toda a nossa salvação está nas mãos do Senhor. E aquele que é fiel para cumprir as suas promessas, enviou e cumpriu a sua promessa, levando Jesus Cristo a Jerusalém, morrendo pelos nossos pecados, derramando seu sangue pelos nossos erros e pelas nossas transgressões, tudo planejado e orquestrado pela mão daquele que é eterno, daquele que é soberano, a tal ponto de sabermos que nada, absolutamente nada nesse mundo poderá nos arrebatar das mãos do Senhor. Nada poderá impedir os propósitos de Deus. Nada poderá mudar, subverter, destruir aquilo que já foi planejado na eternidade. E assim como Jesus veio cumprindo e realizando o propósito de Deus, assim também seremos salvos. E essa boa obra que Ele começou, Ele vai terminar, porque aquilo que Ele começa, Ele termina. É propósito de Deus, é realização do eterno, é a consumação desses propósitos eternos na pessoa de Jesus Cristo, a tal ponto, quando nós olhamos para esse texto e contemplamos a face de Jesus, nós percebemos que nada poderá impedir esse plano de Cristo em salvar o perdido. Nem mesmo Satanás pôde impedir que Jesus chegasse em Jerusalém. E olha que ele tentou. Por meio de Herodes, ele mandou matar todos os meninos para impedir o nascimento do Messias. Ainda quando Jesus estava à cruz, alguns homens chegaram por parte de Satanás e falaram: se és mesmo filho de Deus, desce dessa cruz, tentando sempre impedir esse propósito eterno. Quando Jesus estava, antes da crucificação, bem antes, quando Jesus estava logo no seu começo do ministério, em jejum, veio Satanás, tentando comprar Jesus, apresentando para ele os reinos desse mundo, tentando impedir que esse propósito do Deus eterno fosse realizado. Todavia, nós olhamos para esse texto e percebemos: bendito que vem em nome do Senhor, e Ele vem. E Ele vem vencendo.
E Ele vem realizando os propósitos do Deus eterno. E Ele vem cumprindo todas as promessas. E Ele vem realizando, Ele vem fazendo, Ele vem cumprindo. E esse Deus que está realizando tudo, também vai realizar as promessas de Deus em nossas vidas. E nada pode impedir de Deus realizar esses propósitos da eternidade em nosso coração. Meu querido irmão, Jesus é revelado nesse texto como um único Salvador. Em segundo, como o enviado do Senhor. E em terceiro lugar, como o Rei superior. O Rei superior. Veja o que diz o texto, versículo 13, a parte final. E que é Rei de Israel. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e que é Rei de Israel. Imagine só, irmãos, aqueles que estavam com Jesus seguindo, indo com Jesus para Jerusalém, aqueles que já estavam em Jerusalém se uniram todos em uma grande multidão, e todos começaram a exaltar Jesus, dizendo: ó, salva-nos, Senhor, porque o Senhor é aquele que vem em nome de Deus, e que é Rei em Israel. Imagine você contemplando esta cena, Jesus entrando em Jerusalém, e a grande multidão dizendo: tu és Rei em Israel, tu és Rei em Israel. Em outras palavras, meu querido irmão, Jesus é o Rei, e com Ele chegou o reino eterno. Os reinos do mundo se levantam, mas caem, mas o reino de Cristo jamais passará. Aqueles ali estavam contemplando o Cristo que é Rei, o Jesus que é Rei. Agora, o que me chama mais a atenção é que sobre esse aspecto do reino de Cristo, muitos ali, infelizmente, estavam numa perspectiva ainda terrena. Eles esperavam um rei que fosse restaurar o trono de Israel, se libertando assim de Roma, e de Jerusalém o rei, o Messias, governasse todo o mundo da época. Eles estavam esperando um reino terreno, um reino geográfico, um reino material. Todavia, meu querido irmão, Jesus inaugura um reino espiritual, um reino celestial e um reino eterno, ao ponto de entendermos que todos aqueles que creem em Jesus Cristo fazem parte deste reino. E é um reino espiritual, ao ponto de entendermos que esse reino não tem valores materiais, visíveis, mas tem valores espirituais que o mundo não vê, mas nós, por convicção do Espírito, vemos pelos olhos da fé. Esse reino revela um reino celestial, porque após a morte de Jesus, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, e depois foi levado aos céus, nas alturas, e está à destra de Deus Pai, governando todas as coisas. Ao ponto de que o apóstolo Pedro, na sua primeira pregação em Atos capítulo 2, versículo 32, ele diz que Deus estabeleceu Jesus como Senhor e Cristo sobre toda a casa de Israel. Em outras palavras, meu querido irmão, essa grande multidão estava revelando não apenas Jesus como Salvador, não apenas Jesus como enviado de Deus, mas Jesus como Rei dos Reis, Jesus como Senhor dos Senhores. Eles estavam rendendo-se ao senhorio de Cristo, entendendo que Ele sim é Senhor e Rei de tudo que existe na face dessa terra. Não existe alguém maior que Jesus.
Não existe alguém superior que o nosso Salvador. Ele é Rei, Ele é soberano, Ele é Salvador. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 9 e 11, ele chega ao ponto de afirmar com muita verdade: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meu querido irmão, gostaria de concluir essa mensagem com 3 rápidas e objetivas implicações para você. Primeira, creia no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração, pois somente nele há salvação. Creia no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração, pois somente nele há salvação. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Você não será salvo pelos seus méritos, por aquilo que você faz, por suas boas obras, mas será sim salvo pela fé no Cordeiro de Deus, pela fé em Jesus Cristo de Nazaré. Segunda verdade: exalte o nome de Jesus Cristo por toda a sua vida, pois Ele é a providência de Deus na história da redenção. Exalte o nome de Jesus Cristo por toda a sua vida, pois Ele é a providência de Deus na história da redenção. Ele veio em nome do Senhor Jesus, como providência do Eterno para solucionar a nossa história e trazer salvação para o perdido. Portanto, assim como aquela multidão estava exaltando, dizendo: salva-nos, ó Deus, nós precisamos exaltar a Cristo por toda a nossa existência, porque estamos aqui é por causa dEle, nós viveremos por causa dEle, e entraremos na glória eterna é por causa dEle. Centralizando a pessoa de Jesus Cristo na nossa vida, nós vamos abnegar todo o sincretismo religioso. É só Cristo e nada mais. Não é Cristo e mais alguma coisa. Não, é somente Cristo. Ele, somente Ele deve ser exaltado. Quando nós exaltamos a Cristo, nós também abnegamos todo o culto à personalidade. Não é o pastor, não é a denominação, mas é apenas Cristo. O único que deve ser exaltado é Cristo. Cristo deve ser o mestre e nós, discípulos dele, e não de uma personalidade. Ou seja, exaltar Cristo por toda a nossa vida. Em último lugar, renda-se ao senhorio de Cristo, pois somente Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Renda-se ao senhorio de Cristo, pois somente Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ou você é escravo da sua mente, ou você é escravo de Jesus. Ou você serve a si mesmo, ou você serve a Jesus. Não existe meio termo, não existe neutralidade. Quem é o Senhor do seu coração? Quem é o Senhor da sua vida? Quem é aquele que governa a sua história? Renda-se urgentemente ao senhorio de Cristo, pois somente Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Meu querido irmão, faço para você 3 perguntas. Quem é o seu Salvador? Quem é o enviado de Deus para a sua vida? E quem é de fato o Rei que governa o seu coração? Vamos orar, feche os seus olhos.